Você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre logaritmos, também um assunto muito recorrente aí, cobrado por diversas bancas, e um assunto que de certa forma, exige aí um grau de conhecimento considerável, né? O estudo dos logaritmos é um estudo relativamente complexo. Não que ele seja difícil, mas ele tem um seu grau de complexidade. Obviamente, na medida que você deter alguns pré-requisitos, tais como conhecimento da potência, propriedades da radiciação e já ter estudado o nosso módulo de equação exponencial, tudo se torna um pouco mais fácil, ok? Mas se você ainda não detém tanto conhecimento assim, também pode ficar tranquilo que nós vamos tentar ser o mais sucinto possível, bem claro na explicação, pausado, para que você consiga acompanhar e compreender esse assunto. Beleza? Vem comigo então, vamos estudar logaritmos, galera. Bom, o que é o logaritmo, professor? Que bicho que é esse, né? Bom, na aula de hoje a gente vai dar aí a definição de logaritmos, né? Nós vamos falar da condição de existência de um logaritmo. Nós vamos falar das propriedades logarítmicas, vamos ver como que se resolve equações logarítmicas e, obviamente, fazer aí alguns exercícios envolvendo esse assunto. Beleza, galera? Então, vamos lá, iniciando aí falando sobre logaritmos. A definição que nós temos é o seguinte: o logaritmo, em tese, ele é uma operação inversa da equação exponencial. Assim como a adição é o inverso da multiplicação ou da subtração, a multiplicação é o inverso da divisão, o logaritmo é o inverso da equação exponencial. Então, são dois assuntos que um depende do outro. O conhecimento de um está no conhecimento do outro também, está fundamentado no conhecimento do outro. Por isso que a gente diz que é uma operação inversa. No estudo nosso de equação exponencial, nós vimos que equação exponencial é uma equação onde a variável aparece no expoente. E o logaritmo vai ser exatamente esse expoente. Então, quando eu tenho dois números reais, A e B números reais, com A diferente de 1, se eu tenho A elevado a x igual a B, nós dizemos que x é o logaritmo de B na base A, ok? Então, x é o valor que está no expoente. Por isso que eu disse que logaritmo é o valor que se encontra no expoente. Simbolicamente, nós representamos assim: log de B na base A igual a x, ok? E aí, daqui a pouco a gente vai ver como que se aplica a definição de um logaritmo e a gente vai entender que, partindo dessa simbologia, nós chegamos nessa representação de A elevado a x igual a B, ok? Por quê? Porque é assim que nós definimos um logaritmo. Log de B na base A igual a x, isso quer dizer que esse cara que está aqui embaixo, que é o A, elevado a x, que é esse valor depois da igualdade, vai ser igual a B. Se log de B na base A é igual a x, é porque A elevado a x é igual a B. E aí nós dizemos que logaritmo é o expoente ao qual eu tenho que elevar o A para que ele seja igual ao B. Beleza? Bom, conhecendo um logaritmo, vamos conhecer agora como que é fundamentado um logaritmo, desde a sua simbologia de abreviação, assim como cada termo que contém o logaritmo. Bom, vamos começar falando dessa abreviação log. Então, o que é o log? Log é a abreviação da palavra logaritmo. Para que a gente não precise estar toda vez escrevendo logaritmo, 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 a gente representa somente por log. Então, a palavra log
faz referência ao logaritmo de forma abreviada. Depois, o A. O A é o elemento que se encontra bem na parte inferior da simbologia log. O número que está localizado ali no lugar daquele A é chamado de base do logaritmo. Então, tá aqui, ó, esse termo A é chamado de base, beleza? Galera, eu quero chamar a atenção de vocês que não é para você memorizar A, B, não. Observe só a posição que ele ocupa. Ele ocupa esta posição aqui. Então, o número que está nesta posição representa a base do logaritmo, beleza? Depois eu tenho o B. Aonde está o B? O B está aqui, ó, nesta posição. Log de alguma coisa. Esse alguma coisa é o B. O B é chamado de logaritmando. Então, eu tenho aqui, ó, o B é chamado de logaritmando e seu valor aparece antes da igualdade. Obviamente, eu vou ter log de alguma coisa numa determinada base, ok? Então, log de alguma coisa, esse alguma coisa é o logaritmando, beleza? E por último, nós temos o x, que efetivamente é o logaritmo, né? E a ideia está sempre associada à questão do expoente, conforme eu relatei no início da aula, beleza? Como que eu faço a leitura disso aqui? Log de B na base A igual a x, beleza? Bom, agora que nós já sabemos o que é um logaritmo, agora vamos verificar a condição de existência de um logaritmo. Galera, não é só o fato de eu representar um logaritmo, é que essa representação vai ser verdadeira. Nós temos situações em que o logaritmo não vai ter existência. Então, para que o logaritmo exista, tem que ser respeitado alguns quesitos. Quais são esses quesitos? Não são todos os números que existe logaritmo dele. Tem alguns números que possuem, outros números que não possuem. Então, para nós dizermos se o logaritmo existe ou não existe, vai depender de qual é o valor que está localizado na base e quais são os valores que estão localizados no logaritmando, ok? A existência do logaritmo está atrelada aos valores do logaritmando e aos valores da base, ok? Então, vamos ver agora o que pode e o que não pode estar presente num logaritmo. Vem comigo. Vamos começar falando do logaritmando, ou seja, do B. Lembram? Log de B, B é o logaritmando. O que não pode acontecer com esse valor, galera? O logaritmando, ele tem que ser sempre maior que zero. Quando eu digo que ele tem que ser maior que zero, quer dizer que ele não pode ser nem zero. E o fato de nós dizermos que um determinado valor tem que ser maior que zero, isso implica em quê? Implica que se ele é maior que zero, então, obviamente, ele terá que ser um valor positivo, ok? Eu digo que algo é maior que zero para garantir a positividade dele. Então, não admite no logaritmando nenhum valor negativo e muito menos igual a zero. Tem que ser positivo e maior que zero. Beleza? Bom, isso é com relação ao logaritmando. E com relação ao A, lembram do A? O A representa a base de um logaritmo. O que não pode acontecer na base? A base também não pode ser negativa. Fora de cogitação, não pode ser negativa. E uma outra coisa que a base não pode ser é igual a 1. Então, com relação à base, tem duas observações a serem feitas. Ela não pode ser igual a 1, tá? E ela tem que ser maior que 0. Aí se diz, professor, pode ser um número entre 0 e 1? Pode. Sendo maior que 0 e diferente de 1, beleza, qualquer um. Professor, e no logaritmando pode ser 1? No logaritmando pode. Logaritmando pode ser qualquer valor, desde que seja maior que 0. Só na base que nós temos essa observação. Ela tem que ser maior que 0 e tem que ser diferente de 1. Tranquilo? Beleza. Agora que nós já estamos por dentro da condição de existência, vamos mostrar para vocês por que não pode desobedecer esses critérios que foram estabelecidos. Bom,
Eu vou pegar alguns exemplos aqui, log de menos 4, depois log de 8 na base menos 2, log de 0, log de 6 na base 1, log de 2 na base 0. Vamos lá? Olha só, por que que isso aqui não vai existir? Porque log de menos 4 na base 2 é igual a x. Qual é a definição de logaritmo? A definição de logaritmo rege que, se eu pegar o elemento da base e a base elevar a esse valor que está depois da igualdade, que é o logaritmo, o resultado disso tem que dar o que está aqui no logaritmando. Em outras palavras, 2 elevado a x tem que ser igual a menos 4. Galera, isso aqui é uma situação impossível de acontecer. Por quê? Porque eu tenho uma base positiva. Nunca vai existir um valor ao qual eu possa elevar o 2 e ele vai dar menos 4. Por mais que o x seja negativo, isso não vai fazer com que a minha base seja negativa. Tá? Então é impossível de resolver situações desse tipo. Por isso que ser negativo no logaritmando é impossível de resolver. Depois, log de 8 na base menos 2. Olha só. De acordo com a definição, nós temos que log de menos 2 elevado a x vai ser igual a 8. Olha aqui, ó. Menos 2 elevado a x é igual a 8. Galera, também é impossível de resolver isso. Por que que é impossível? Porque eu tenho um 8 positivo e eu tenho um menos 2 negativo. Aqui a base negativa. O que eu sei das regras de potência? Se a minha base é negativa, o resultado da potência, se for par o expoente, vai ser positivo. Se for ímpar, conserva o sinal da base. O 2, para poder dar 8, tem que estar elevado à terceira potência. Aí eu digo para vocês, 3 é par ou é ímpar? Professor, 3 é ímpar. Se é ímpar, conserva o sinal da base. Então, nunca vai dar 8 positivo, vai dar 8 negativo. Então, é impossível de resolver. Uma outra situação, se o logaritmando for 0, por que que não pode, professor? Porque eu tenho que 7 elevado a x tem que ser 0. Não vai existir nenhum valor ao qual eu possa elevar o 7 e ele vai ser 0. Mesmo que o expoente seja 0, não vai dar 0. Porque, de acordo com as propriedades da potência, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, nunca esse cara vai dar 0. Por isso, impossível de ser resolvido. Uma outra situação é quando a base é 1. Nós vimos que a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Professor, por que que não pode ser 1 a base? Porque, de acordo com o conceito de logaritmo, eu tenho que pegar a base, elevar a logaritmo e ser igual a logaritmando. Então, 1 elevado a x tem que ser igual a 6. Galera, isto é impossível. Por quê? Porque nós sabemos, de acordo com as regras da potenciação, que 1 elevado a qualquer valor vai ser sempre 1. 1 elevado a 10 é 1, 1 elevado a 1000 é 1, 1 elevado a 1 milhão é 1 também. Então, nunca esse 1 vai virar 6. Portanto, é impossível de ser resolvido.